Bom, e aí, gente? Hoje eu tô aqui nesse simulador, né, de força, como vocês podem ver, né? E bom, a gente começa basicamente só esqueleto aqui, rapaz. Dá pra ver que a gente começa só o esqueleto aqui, ó. Até a camisa ficou bugada aqui, como vocês podem ver. Mas enfim, é um jogo de simulador de força. Como eu já comecei a clicar, eu já tô tipo com 54, 56, ó. Agora eu tô com 60, 60. E aí vai indo. Obviamente, é um simulador de força. Você tem que ficar clicando pra poder ganhar força. E olha, as minhas pernas, ó, já estão ficando maiores, já estão ficando mais gordinhas, ó, impressão minha. Deve ser impressão minha, mas do mesmo jeito. Aqui você basicamente tem que treinar, né, pra poder ficar forte. Algo que eu jamais poderia ter imaginado sentir. Cada dia que passava sem contar a verdade pra ele. Ó, a gente tem que treinar aqui nesse jogo a gente tem que treinar 3 partes do corpo: os braços, o tronco, que no caso é a barriga e os braços, e também as pernas. Por exemplo, eu estou treinando os braços. Devolver que veio errado, mas eu não pude. No caso, a vendedora não estava em casa, não recebeu a encomenda. Eu tô com medo de perder meu dinheiro. Difícil era lidar com aquela realidade. Eu tinha que Vou ter que ir nesse aqui de nível 1 mesmo, né? Pelo jeito. Por causa que eu tô só o esqueleto, né? Obviamente. Por que ela teve que comprar os meus, fazer nessa tal de daquela casa que testemunhou tantas coisas boas. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu tentava juntar forças. Nossa, treinar aqui é bem chatinho, gente. Eu vou cortar essa parte, porque é sério, é muito chato. Bom, gente. Bom, quase não mudou nada, mas não mudou quase nada por causa que, obviamente, a gente tem que treinar muito mais, né? Novo? Oh, não quero comprar nada. Depois daquele resultado devastador, minha vida ficou suspensa no ar. A certeza deixa. Comerciante? Tantos anos, tantas alegrias, tantos planos. Era meu irmão. Bom, como vocês podem ver, eu tô falido. Isso é por causa que eu acabei de começar, né? Ainda tenho que treinar muito mais, rapaz. Aqui nós temos a pista 1, que é a mais facinha de todas. Como vocês podem ver, bom, esse negócio é bem fácil isso aqui. É basicamente só pegar o negócio ali e levar até ali. Com uma corda, obviamente. Aqui, ó, como vocês podem ver, uma corda. Quanto mais tempo passava, mais difícil era lidar com aquela realidade. Caraca, isso aqui tá leve como açúcar. Destruir tudo que tínhamos construído juntos. Escolhi um momento em que estávamos sozinhos, numa tarde silenciosa. Mas obviamente tá leve, né? Por causa que é só a pista 1. Obviamente ainda temos muitas outras pistas. Meu coração estava pesado, dolorido. Bom, Peraí, será que eu consigo fazer algum tipo de bug aqui? Quando finalmente contei a verdade, senti como se tivesse arrancado. Deixa. Só bora focar aqui no objetivo, né? Será que com 300 de força pra lá já dá pra levantar esse aqui? Não, né? Acho que não. Atingiu com uma força devastadora, mudando para
sempre o homem que eu conheci. A ação dele me destruiu ainda mais profundamente. A dor que ele sentiu naquele instante foi visível, palpável. Eu já tô com 550 de força, como vocês podem ver. Mostrava um sofrimento profundo e sincero. Mas eu ainda tô muito fraco. Preciso treinar um pouco mais. Vivo quanto eu. Ai, cliquei no negócio ali sem querer. Poderia ser verdade. Ô, merda. Viu? Nos dias seguintes, a casa se transformou num ambiente insuportável. Não havia mais risadas. Essa parte aqui é bem chatinha, então obviamente eu vou estar cortando aqui pra vocês, né? A primeira parte. Um peso insuportável e cruel. E o pior era Ah, dá pra pegar mais de um, é? quanto eu. Durante esse tempo, percebi que Acho que esse aqui é o máximo, né? por uma mentira. Minha mãe havia guardado esse segredo com tanto cuidado. Dá pra ver que meu personagem fica um pouquinho mais lento, né? Com isso tudo. É que essa proteção havia gerado um sofrimento ainda maior. Eu não podia evitar sentir raiva dela, mágoa por ter escondido algo tão grave durante tantos anos. Mas ao mesmo tempo, agora eu também compreendia o peso que ela carregou no silêncio por toda a vida. Olha o tanto de negócio aqui que eu tô trazendo, gente. Nosso casamento estava completamente destruído por uma realidade que não podia ser ignorada. Será que já dá pra ir aqui na pista 2? Mesmo que isso Acho que sim, né? aceitar uma solidão, Acho que pelos meus cálculos, talvez cada um de nós deve ser. experimenta a sua maneira, buscando uma forma de seguir adiante, ainda que separados. A separação não foi fácil. Cada objeto retirado da casa, cada fotografia guardada em caixas, cada lembrança Bom, cuidadosamente embalada e até dá pra ir, né? Só que na própria vida. é bem lento. Pedaços que jamais poderiam ser recuperados. Minha felicidade, meu amor, minha paz, tudo havia desaparecido. Destruído por um segredo impossível de suportar. Gente, olha a velocidade disso. Tentando entender o que eu deveria fazer da minha vida. A sensação de Pera. culpa era imensa. Agora eu tô curioso pra saber de uma coisa. Eu olhava para trás e não conseguia Ah, reconhecer não dá. quem eu era antes dessa revelação devastadora. O futuro parecia Mano, eu tava pensando em levar o negócio pra cá. Porque, tipo, vai que acontecia algo de diferente. Aí que eu ganhava mais força, talvez. mesmo sem saber Mas o jogo não deixa, né? não podia mais viver O chatice, viu? escondendo-me da verdade que já havia sido revelada. Poxa, mano, não dá mesmo não, Comecei cara, a né? compreender que a única maneira de sobreviver a tudo isso era aceitar a realidade, É, por mais terrível que fosse. não dá pra fazer isso aí mesmo não. Era hora de dar um passo difícil, mas necessário. Eu consegui meu primeiro pet aqui, né? Entender plenamente o porquê de suas decisões. Um pet Não era mais sobre bom. raiva ou ressentimento, mas Não é um pet profundamente muito bom, né? havia moldado minha vida até aquele ponto. Mas pra um primeiro pet até que é legal. Ó o baconzinho aqui, ó, o baconzinho. Quem gosta de bacon aí, gente? Por tanto tempo. Quando finalmente consegui conversar novamente com ela, minha mãe revelou O negócio pesado, viu? momentos difíceis que eu jamais havia imaginado. Ela falou sobre a dor de entregar o filho recém-nascido, sobre o peso imenso. Gente, quem gosta aqui dos bacons do Roblox? Quem gosta de bacon hair? Situação mais cedo. Naquele momento compreendi que minha mãe não tinha feito aquilo por maldade, mas por puro desespero, tentando sobreviver em uma época em que não havia outra saída possível para ela. Essa conversa, embora dolorosa, também me permitiu Onde treina aqui? Onde é que... não era mais apenas alguém que havia escondido um segredo cruel. Era também uma mulher que havia sofrido, que havia carregado sozinha uma dor tão profunda. Onde é que eu posso treinar? Mesmo Então, assim, perdoar não era algo simples. A dor ainda estava ali, viva e intensa, como uma ferida aberta. Eu ainda não conseguia entender plenamente suas escolhas, mas também percebi que precisava liberar aquele peso do ressentimento se quisesse seguir em frente.
Ao final daquele encontro, eu sabia que minha jornada de dor estava longe de mim. Eu teria que reaprender a viver, reaprender quem eu era, encontrar um jeito de lidar com aquele trauma tão profundo. Não podia mais viver no passado nem culpar minha mãe por tudo, porque agora eu tinha consciência de que a vida é muito mais complexa do que aparenta ser. Minha relação com Carlos mudou completamente depois disso. Precisamos nos afastar. Bom, gente, essa parte aqui é bem chatinha, então eu vou cortar novamente. Minha vida virou um caos completo. Eu achava Ó, gente, até que eu tô indo bem, apesar de estar indo bem que lento. doía mais agora não era nem saber que eu tinha casado com meu próprio irmão. Mas tá bom. O que importa é a força que eu vou ganhar, né? Eu mais confiava Rapidez não importa. O que importa e nunca me falou nada. é a força que eu vou ganhar. Imagina só você passar mais da metade da vida acreditando. Eu tô com 2.000 de força. Feliz, sonhando, fazendo planos. Olha E só. de repente descobri Caraca. que tudo isso foi construído em 2.000 de força é muita coisa. perceber que sua mãe sabia de tudo e nunca moveu um dedo para impedir essa tragédia. A cada dia que passava, eu ficava mais desesperada para entender por que ela fez isso. Comecei a procurar qualquer coisa que pudesse me ajudar a compreender melhor essa história. Ô, mano, pra evoluir nesse simulador é muito lento, né? Encontrei algumas cartas esquecidas. Fala a verdade aí, né? É bem lento. Essas cartas eram antigas, já amareladas e gastas pelo tempo. Mas quando comecei a ler, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Minha mãe tinha escrito aquelas cartas décadas atrás, e nelas confessava toda a verdade. Ela contava que entregou um bebê recém-nascido, o meu irmão, porque estava desesperado. Será que eu consigo chegar em 2025 de força? Mas não foi só isso. Na verdade, eu acho que eu já até passei de 2025 de força. Que minha mãe sempre soube que Carlos Passei mesmo. ficou tantos anos antes. Ela percebeu quem ele era logo na primeira vez que o viu ao meu lado. Mas ficou quieta, decidindo levar aquele... Caraca, olha o tamanho desse peso aqui. Mesmo que isso significasse ver os próprios filhos sofrerem por causa disso. Depois dessa descoberta, eu fiquei completamente... Mano, esse aqui é o primeiro, ó. Bem fácil, né? Dá pra fazer bem rapidinho. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o último. Olha, olha isso. Não era só a dor de ter perdido meu casamento. Era também a dor terrível de perder a confiança na pessoa que eu mais amava e admirava na vida. Minha mãe. Aquilo mudou totalmente a imagem que eu tinha dela. Todas as lembranças boas que eu tinha agora estavam contaminadas por aquela mentira gigantesca. Meu Deus. Cada vez que eu lembrava dos momentos Eu felizes que vivemos, nunca vou evoluir desse as jeito. conversas sinceras. Era como se tudo tivesse sido falso. Era impossível entender como ela conseguiu conviver com essa mentira por tanto tempo. Mesmo assim... Precisa de 5 desses aqui pra... E um pet pra poder combinar, vixe. Ser mãe solteira naquela época era visto como algo imperdoável. E talvez ela realmente acreditasse que entregar meu irmão fosse a única maneira de protegê-lo. Eu ainda preciso farmar um Com o pouquinho. passar do tempo, ela Já sei. não conseguia Em vez de perder meu tempo nesses negócios chatos aí, vai girar a roleta, né? assumir aquela verdade. Meu Deus, eu consegui um pet. Ela foi enterrando aquilo cada vez mais E bem bom. ficou impossível dizer qualquer Agora eu coisa. consegui bastante troféu. O problema é que, no final, tudo acabou vindo à tona da pior forma possível. E a única coisa que eu conseguia pensar era: por que ela não me contou antes? Por que ela Ok, eu preferiu consegui ver minha vida muita destruir coisa. lentamente, em vez de enfrentar essa verdade comigo. Era um peso gigantesco para carregar. Eu não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito. Nossa relação ficou totalmente quebrada, cheia de silêncios constrangedores e momentos que antes eram naturais, mas que agora eram impossíveis.
Eu não conseguia entender como minha mãe, a mulher que eu sempre considerei tão forte e corajosa, tinha sido capaz de esconder algo assim. Mas mesmo com Ó, toda gente, essa vocês raiva, podem ver que agora já tá mais fácil, né? uma tristeza que eu Olha isso nunca aqui. tinha percebido antes. Já tá bem mais Às fácil. vezes eu ficava olhando para ela, vendo aquela mulher frágil, que passou anos e anos carregando um peso imenso nas costas, sozinha, sem nunca pedir ajuda. Mas isso Era aqui, doloroso perceber que aí já não dá talvez eu nunca também tivesse não, né, meu conhecido amigo? alguém de verdade. Durante dias e noites sem dormir direito, eu fiquei remoendo tudo aquilo. Me perguntava se conseguiria algum dia perdoá-la por aquilo Ó, que tinha 2 eu acho que eu não consigo. só pela mentira, Mas tipo, 3 ou mais eu não consigo não ainda. Ô, sem querer abrir o negócio, mano. Que chatice. Beleza. Beleza, já tô com os 2 aqui. Agora é só levar lá pro final. Olha o tamanho do cara ali, meu Deus, olha isso. É, como vocês podem ver, esse jogo é bem chatinho. Mas o X Marcelo, que tem Robux infinito, né? Com certeza ele ia conseguir zerar isso aqui na boa. Ele só ia comprar todos os Game Pass e BUM! Eu consegui outro fragmento de ouro para pôr ali na máquina. vivêssemos juntos por tanto tempo, sem saber dessa verdade. Não vou nem pular, né? Porque vai piorar a minha situação. Eu sentia raiva, tristeza, solidão, tudo misturado de uma forma que parecia que eu nunca mais ia conseguir colocar minha cabeça no lugar. Era difícil aceitar que tudo aquilo estava acontecendo comigo e que agora eu teria que enfrentar... Olha os pets do cara. Meu Deus, ele tem 6 milhões de força. Não dava pra viver daquele jeito pra sempre. Por mais difícil que fosse, eu precisava... Gente, eu acho que eu vou ter que falar que... Meu Deus, gente, eu vou ficar tipo uma semana pra tentar zerar. Eu acho que eu preciso de ficar uma semana inteira pra poder zerar esse jogo aqui. Só pode. Pra entender de verdade tudo que tinha acontecido no passado. Não era uma conversa para julgá-la ou acusá-la ainda mais, mas sim para tentar entender realmente o que estava por trás daquela mentira toda. Eu queria ouvir dela por que escondeu aquilo durante tanto tempo e como conseguiu conviver com isso por tantos anos. Quando finalmente conseguimos conversar de novo, percebi algo importante. Ela também era uma... Não consigo... Mano, eu não consigo mover eu mal consigo mover aquele ali, ó. Vocês não estão vendo eu apontando, obviamente, né? Estava carregando aquela culpa havia décadas. Uma culpa tão grande que acabou nos afastando pra sempre. Mas, tipo, não consigo nem mais ou menos... Nem diminuiu a dor que eu senti. Eu não consigo... Mal consigo segurar esse aqui, mano. Não consigo. Ela era humana, falha, cheia de medo. Eu simplesmente A decisão não... foi errada, cruel e terrível.
consigo, mano. Eu simplesmente não consigo. Que ela não tinha forças pra fazer diferente. Agora eu tinha um novo desafio pela frente. Mano, eu não consigo, velho. Decidir se conseguiria perdoar minha mãe ou não. Pegar 3 aqui, né? Sabendo que esse perdão não ia mudar o passado, nem consertar o que já estava destruído, talvez fosse a única maneira de eu finalmente seguir em frente. Porque, no final das contas, não havia outra saída. Eu tinha que enfrentar aquela traição silenciosa e dolorosa. Se quisesse ter alguma chance de Bom, gente, vocês viram aqui, né, o jogo. embora eu ainda não Depois eu trago uma parte 2, porque senão o vídeo vai ficar de enorme ferimento na minha 6 horas aqui, né? daquela dor e ressentimento, eu 6 horas e meia, né? calma pro passado. E bom, eu não, e, obviamente vai ficar muito longo desse jeito, né? Tudo aquilo tinha acontecido. Porque só assim Ah, mano, e ainda tem muita coisa que a gente nem fez. enorme no meu peito. Comecei a juntar os pedaços daquela história antiga. Comecei a ler aquelas cartas com mais calma agora. Minha mãe não só como alguém que me conhece Tem muita coisa ainda pra fazer. muito. Eu ia encerrar o vídeo, mas antes de eu encerrar, eu vou pelo menos, né? Percebendo que minha mãe havia Ver isso aqui, ó. Ela engravidou muito jovem, numa época em que isso era praticamente um crime. Ela estava sozinha, assustada, sem o apoio do meu pai ou da família. Era uma menina, cheia de medo e vergonha. Mano, aquele ali nem precisa bater pra ganhar, mano. Encontrei relatos muito dolorosos sobre como minha mãe se sentia abandonada e desesperada. Ela descreveu Mano, isso aqui é muito fácil. sentiu um amor gigantesco por ele. Mas também um medo profundo de não conseguir cuidar da criança sozinha. Foi nesse momento de desespero Mano, é bem fácil. que tomou a decisão mais difícil da sua vida: entregar o filho para adoção. Ela contou com detalhes dolorosos o quanto chorou. Mano, não sei porquê, mas esse arqueiro aqui me lembrou o Robin Hood, só por causa que ele é um arqueiro. Silenciosa e profunda que ela nunca teve coragem de dividir com ele. E também por causa que, bom, o Robin Hood é verde, né? Essa era a única forma possível de proteger seus parentes. Então aí lembra um pouquinho, né? Quando o terceiro Charles surgiu em nossas vidas, minha mãe reconheceu quase imediatamente Na verdade, ainda tem muita coisa que a gente não viu ainda. tudo nele lembrava Mas na parte 2 eu juro que a gente vai explorar tudo. convencer de que era só uma terrível Que a gente vai explorar tudo. uma- Gente, falou. Fiquem com Deus. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se tiver vídeo novo, né? Porque eu quase não posto mais aqui. Bom, mas é isso, né? Deixar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e falou!